Fala Disnéfilos, eu sou Rafael Nunes e hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no canal. Uma crítica sextupla, fazer crítica de 6 filmes aqui, são filmes, né? São curtas, mas são filmes. Então, primeiramente se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e bora pro que interessa. Roda a vinheta. O Launchpad é uma nova coletânea de curtas que foi lançada no Disney Plus. É um projeto que deve continuar, eles estão selecionando alguns diretores novos aí para fazer curtas experimentais e testar o potencial desses diretores. Os 6 primeiros curtas dessa coletânea Launchpad foram lançados no Disney Plus já e hoje nós vamos fazer a crítica dos 6. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na barra do tempo do vídeo separados aonde que está cada uma das críticas diferentes dos curtas, entendeu? Então o que você faz? Se você não quer ver a crítica de um curta X, você pula para o outro, depois você volta aqui, vai para aquele, vai para esse. Então tá na minutagem aqui qual curta está em qual minuto, beleza? Então você pode pular para o curta que você quer ver a crítica. Se você assistiu um curta só, você vê a crítica desse, depois você assiste o outro, depois você volta aqui, faça do jeito que for melhor para você. Quiser ver o vídeo inteiro, pode ver também. Mas enfim, vocês entenderam. A minutagem está aqui, então bora começar as nossas críticas de hoje. Growing Fangs, Encarando Meus Segredos, curta dirigido por Anne-Marie Passe. Aqui a gente tem um curta bastante interessante e com uma boa criação de mundo. A proposta do curta é muito boa. Mas infelizmente, Growing Fangs para mim é o curta que tem a pior execução dentre todos os curtas dessa coletânea. Não é um curta que consegue aprofundar aquela trama que ele deseja, e eu sinto que, apesar da história ser simples e caber dentro de um curta, a criação de mundo ficou um pouco rasa, e talvez esse tipo de história, essa proposta aqui, precisaria de um pouco mais de tempo para ser construída. Talvez não só um curta de 10, 15 minutos, mas um pouco mais longo, ou até um longa-metragem. Ficou uma coisa um pouco grande demais para caber dentro do curta, sabe? E isso acaba ficando um pouco raso. O que melhora o curta definitivamente é a proposta dele, né? Os temas abordados e a maneira com que eles são abordados eleva um pouco o status do curta, então se alguém for gostar desse curta vai ser por isso. A temática dele é muito interessante, mas eu não vou aprofundar muito para não entrar em spoilers. Ainda assim eu acho que a execução é ruim, o texto é péssimo, faltou um cuidado da direção com o elenco, as atuações são horríveis e isso é a pior parte do curta definitivamente. Então Growing Fangs é o pior curta do Launchpad, nota 4. The Little Princess, curta dirigido por Moxie Peng. Aqui nós temos um bom acerto desse Launchpad. O diretor aposta em uma história bem simples, mas muito bem contada e profunda. O fato de ser uma história bem simples ajuda com que a gente possa se aprofundar naquela pequena historinha que está sendo contada e na mente daquelas duas crianças ali. E principalmente, mais importante do que a gente entender a mente das crianças e se importar com a inocência deles, o que é muito bom, a gente também consegue ver a visão dos pais, o que é mais importante ainda. Com certeza é um dos curtas que tem uma das temáticas mais importantes. Eu me identifico bastante com o que é contado aqui. Eu sou um cara que fala de Disney na internet, né? Obviamente não tem muito a ver, mas eu consegui identificação por causa disso. Afinal, obviamente pessoas me zoam por eu falar de Disney, né? Homens gostam de futebol e de carro, não de Disney. Mas vocês entenderam, né? E eu consegui essa identificação por causa disso, e é um curta extremamente necessário. A história é muito necessária, o que é muito bacana. Além de ser necessário, é bem contada, o texto é bom, falta algum polimento nas atuações, principalmente nas atuações adultas, né? As atuações mirim são duas crianças bem pequenas, então eles conseguem entregar o máximo ali, o que é muito bacana. As duas crianças são extremamente carismáticas, o problema está nos adultos. Mas ainda assim a mensagem é comunicada com clareza e com bastante impacto, o que é muito importante. Por isso, para The Little Princess, eu dou uma nota 7. Let's Be Tigers, Seja um Tigre, curta dirigido por Stephanie Abel Horowitz. Aqui nós temos um maravilhoso acerto, uma história também simples, muito profunda e bastante emocionante. Definitivamente esse é o curta mais emocionante, até pela temática que é abordada. Parênteses no assunto, fugindo um pouco da temática, uma coisa que eu gosto e é um bom acerto desse filme aqui é introduzir um casal de pais. Não faz diferença nenhuma para a história que é contada, mas é bom esse tipo de coisa para fortalecer na mente das pessoas, principalmente as pessoas com a mente um pouco mais fechada, que isso é uma coisa completamente normal. Na série de Mighty Ducks, que eu falei recentemente aqui
no canal, a gente tem isso também, a gente tem um casal de mães e é uma coisa completamente natural, e aqui é colocado esse casal de pais de maneira completamente natural, e eu gostei demais da maneira que isso é feito. Não porque importa pra trama, na verdade isso nem precisava importar pra trama, mas simplesmente por isso, para reforçar que isso é completamente normal. Voltando pro foco da história, é uma história muito emocionante, extremamente bem contada, e aqui a gente tem definitivamente o melhor texto do Launchpad. O roteiro é muito bom ao entrar devagarzinho na história, na mente da protagonista, por meio do jeito que a criança brinca com ela e conversa com ela, para a gente poder entender o que está acontecendo com ela e por que ela está tão triste assim, vou dizer assim. Né? E é legal como o roteiro é tímido, vou dizer assim, porque ele vai entrando aos poucos na história e a gente vai descobrindo, comendo pelas beiradas, digamos assim, o que está acontecendo na cabeça da protagonista. E não só o roteiro é tímido, como a fotografia também. A gente está sempre em outro cômodo, sabe? As coisas sempre são filmadas de longe, sempre tem uma parede entre a gente e o que está acontecendo entre a protagonista e a criança. Outro acerto do filme é na excelente atuação da protagonista e do molequinho. O molequinho é extremamente carismático e divertido, e o texto dele é bom, e ele, criança, consegue entregar uma excelente atuação com esse texto. Eu gostei demais das duas atuações principais, eu me emocionei no final, chorei, é um curta maravilhoso, então para Let's Be Tigers, nota 9. American Id, curta dirigido por Aqsa Altaf. No meu vídeo do Disnews eu errei o nome do curta, não é American Id, é American Id. Id é um feriado muçulmano, pelo que eu entendi, e aqui, nesse pelo que eu entendi, eu vou já citar um dos problemas do curta para mim. O curta, ele usa de uma facilitação para poder explicar o que é esse feriado e para poder concluir a historinha que é contada, e isso eu não gostei. Apesar de eu achar que o curta é muito bacana, ele começa muito bem e desenvolve muito bem a relação das duas irmãs que está sendo trabalhada. A temática do curta também é muito boa, principalmente para molecada, então ele é um curta bom, ele é um curta que é útil para a juventude aí de hoje em dia, é um curta que se eu fosse professor eu passaria na sala de aula, por exemplo, né? Então ele tem bons temas, ele tem uma boa mensagem para transmitir, o que é muito bacana. O problema é que, para transmitir essa mensagem, ele se usa de uma coisa que é um pouco desconhecida para mim e para outras pessoas, eu também acredito, que é esse feriado, o Id. E para explicar isso, o filme usa de uma facilitação que me incomodou, sabe? Me incomodou bastante. E o filme, apesar de usar de uma facilitação para explicar, não ficou uma coisa muito clara. Então, para mim, faltou explicação, faltou profundidade, e a resolução, para mim, também é muito pobre, o que deu uma estragada na experiência para mim. Mas, ainda assim, é um curta que eu gostei e que eu recomendo, por isso, para American Id, eu dou uma nota 6. The Last of the Chupacabras, ou O Último dos Chupacabras, curta dirigido por Jéssica Mendes Siqueiros. Com certeza ela é latino-americana. Até porque a gente percebe isso durante a história, né? A história acompanha uma mulher latino-americana que mora em Los Angeles. E uma coisa que me incomodou um pouco é essa protagonista tá sozinha no curta, né? A relação dela é com um boneco, então ela é a única que fala no curta. E pelo fato dela ser a única que fala, me incomodou dela falar em inglês e em espanhol na mesma frase, sabe? Em uma frase ela fala em inglês, depois ela fala em espanhol. Ou então ela fala uma frase em inglês e depois ela traduz a mesma frase para espanhol. Se eu morasse sozinho nos Estados Unidos, eu não ficaria falando sozinho em português e inglês ao mesmo tempo. Ou eu falaria em português ou eu falaria em inglês. Então isso me incomodou um pouco, sabe? Faltou um pouco de direção ali. Vamos falar tudo em espanhol, vamos falar tudo em inglês. Isso me incomodou bastante. E eu também não gostei do texto do curta quando ele coloca ela para dar lições de moral pro vento, para passar a mensagem que o curta queria passar pro nada, só para poder dizer aquilo que o curta estava tentando transmitir. Eu não gostei disso. O curta estava conseguindo transmitir as mensagens, né? E apesar do que ela fala ser bonito e ser importante, eu não gostei da maneira com que isso é colocado no curta. Também não gostei da protagonista, o curta tenta passar ela como aquela senhora doce, gentil e engraçada, divertida, sabe? Mas não ficou muito bem feito, ao invés de passar uma senhora doce e divertida, me passou uma véia xarope. Eu sempre fiquei com essa sensação de tipo, essa véia é a véia louca do bairro, né? Talvez seja também uma intenção, mas eu não gostei, então me incomodou um pouco isso também. Mas a aura do curta é muito bacana. O curta ele abraça definitivamente esse surrealismo e isso é muito bom e é muito bem criado. Eu gostei bastante, tem potencial nesse sentido do surrealismo, e a história também é bem comunicada, apesar de uns certos problemas. O visual do curta é lindo, o design de produção é maravilhoso, então existem alguns acertos pontuais. Por isso, para mim, The Last of the Chupacabras é nota 5.
Dinner is Served, o jantar está servido, dirigido por Hao Zheng. É uma história bastante surpreendente e que tem um, entre aspas, plot twist muito bom. Também é uma história simples, mas é uma história bem profunda. Eles conseguem aprofundar a história com alguns poucos diálogos e até com alguns olhares, com alguns movimentos, com a câmera focando em alguns personagens específicos, em momentos específicos, o que é muito bacana e eu gostei demais disso. Tem uma mensagem muito importante, principalmente no que diz respeito à representatividade e como ela é utilizada. Já falei disso aqui no canal algumas vezes. Por exemplo, o live action de Rei Leão, que finge estar fazendo representatividade só para lucrar em cima disso, ou só para conseguir status em cima disso. E o filme trabalha isso de maneira excepcional. Eu adorei isso e a mensagem é muito bem transmitida e é uma mensagem muito importante. Hoje em dia, no momento que a gente está vivendo hoje, para mim, transmitir a mensagem que esse curta transmite é mais importante do que a própria representatividade. Adianta o que a gente fazer representatividade só por fazer? Tem que ter um sentido nisso, entendeu? E é isso que eu gostei demais nesse curta, né? Pra mim é um dos melhores acertos, a atuação do protagonista é excelente, ele é um personagem bastante carismático, os coadjuvantes também são, e eu gostei de toda a construção, o curta ele é muito elegante, a fotografia também é muito boa, então é um curta assim que é um ótimo acerto pra mim, por isso para Dinner is Served eu vou dar uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião sobre cada um desses curtas. Qual você gostou mais e qual você gostou menos, e se você concorda comigo em relação ao que eu falei sobre cada um desses curtas. Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Lembrando que você pode voltar nesse vídeo aqui outras vezes para assistir as críticas dos outros curtas, eu deixei a minutagem aqui, então você pode escolher qual que você vai ver. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de conhecer o meu canal secundário, que o link vai aparecer daqui a pouco, então depois você dá uma olhada lá, lá tem conteúdo diferente para vocês verem. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, pode deixar o dislike, tá bom? Convido vocês a me seguirem também nas minhas outras redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo. Como eu sempre digo, tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado para vocês por lá, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!